abençoado e também com interesse de conhecer as Escrituras. Porém, uma das perguntas me chamou a atenção pela quantidade de pessoas que assinalaram a resposta errada. A pergunta era sobre a prática da justiça. E a pergunta era em relação à Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a justiça, e havia algumas questões, e uma das questões dizia assim: somente Deus é justo e pode praticar justiça. A resposta correta é que nós, em Cristo Jesus, agora justificados, precisamos e devemos, pela palavra de Deus, praticar a justiça. Mas uma grande maioria, talvez, aliás, uma grande maioria, não, uma parte, talvez por não interpretar corretamente a pergunta, ou porque talvez não tinha de fato conhecimento a respeito deste assunto, respondeu: somente Deus é justo e pode praticar a justiça. Eu quero dizer que esta não é a verdade bíblica, e por isso, nesta noite, eu quero trazer a instrução à igreja a respeito de um cristão e a prática da justiça. Então, como eu disse, no geral, na grande maioria, as questões foram respondidas biblicamente corretas, mas esta teve alguns que talvez pela interpretação ou porque não tinha ainda talvez um conhecimento a respeito, respondeu na opção C, que seria que somente Deus é justo e capaz de praticar a justiça. Hoje eu tenho a missão de tentar esclarecer o tema, apresentando de forma coerente com as Escrituras. Nós lemos aqui, nesta noite, a respeito de justiça. Nós lemos aqui, nesse texto, e nós vamos depois retornar ao assunto aqui. Justiça é um assunto presente em toda a Bíblia. Mas qual é o significado bíblico desta palavra justiça? Quem deve ser considerado justo? O que é de fato praticar a justiça? Então eu quero iniciar trazendo o conceito de justiça segundo o hebraico, a palavra tzedakah. Essa palavra tzedakah, que é relacionada com a justiça, significa dar a Deus e ao próximo o que lhe é direito. Aí você já lembrou, né? Alguns já lembraram. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é. Então, falando sobre isso, no hebraico, na consideração do hebraico, é mais do que uma prática de caridade. Praticar a justiça, segundo o conceito judaico, é mais do que uma prática de caridade, de ajudar alguém, mas praticar a justiça tem a ver muito mais com dar ao outro que lhe é devido, a partir do nosso Deus. Então não é uma mera caridade, um fruto de uma bondade e generosidade, mas é um mandamento de Deus, está diretamente ligado ao caráter dele. Deus é justo. Então vamos iniciar com esse entendimento de que justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido, mais do que um ato de caridade, de bondade, de generosidade, é cumprir a palavra de Deus, tendo Ele como nossa referência pelo seu próprio caráter. A pergunta para ser respondida é: quem é justo? Em essência, somente Deus é plenamente justo. Então aqueles que responderam a letra C, talvez estavam focados nesse entendimento de que somente o Salmo 145, versículo 17, nos dá de forma o caráter de Deus, dizendo: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Olha que coisa linda.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Quando nós dizemos que somente Deus é plenamente justo, isso está de acordo com a palavra, porque Romanos 3,10 vai dizer, como está escrito, não há um justo sequer. E Salmo 14 que está escrito de fato a respeito disso, dizendo que Deus olhou dos altos céus da terra e não encontrou nenhum justo, porque todos pecaram, se desviaram de Deus, estavam corrompidos. Então verdadeiramente é por isso que Jesus veio, amém, queridos? Porque não havia ninguém que praticasse a justiça, ninguém mais que pudesse realmente reconhecer este Deus glorioso, né? Ao ponto de realmente, desde o pecado de Adão, isso trouxe uma consequência. Então toda a humanidade se viu em pecado, né? e sendo injusto. Então, obrigado. Então, essa é a primeira resposta. Só Deus é plenamente justo, em essência, faz parte do caráter de Deus, assim como a fidelidade, a verdade, o amor, a retidão faz parte do caráter de Deus. Mas nós temos o segundo ponto, que Cristo, o justo, morreu pelos injustos, para que nele fôssemos tornados justos. Então, esse é o segundo ponto que também nós não podemos esquecer, que Cristo, o justo, justificou a muitos, e nele nós somos justificados. Eu quero falar um pouquinho sobre essa justificação. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade da carne, mas vivificados no Espírito. Romanos 5,1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A obra da cruz, a morte de Cristo na cruz, inclui perdão de pecado, inclui reconciliação com Deus, e inclui também justificação, santificação. Ele nos tornou santos, nele nós somos santos. Por isso que Paulo, ao escrever às igrejas, não escrevia aos ímpios, aos distantes, ele escrevia aos santos que estão em Corinto, aos santos, aos santos. Esta é a posição que Cristo nos deu nele, amém? Ele nos tornou santos, mas além de santo, não no sentido de alguém que possa ser adorado, mas alguém que foi separado. A palavra santo significa kadosh no hebraico e no grego, né? Kadosh no hebraico e no grego é hagios, que significa a mesma coisa, separado. Você e eu fomos separados para Deus. Ao receber Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, Ele nos tornou santo, e agora nós recebemos essa nova identidade. Mas além disso, Ele nos justificou. E o que é justificar? É declarar que você agora é justo. Até agora você era injusto como os demais, mas uma vez que você recebeu o justo, que morreu em seu lugar, agora Ele te declara justo nele. Então você precisa entender que em essência somente Deus é justo, mas agora em Cristo Jesus você é tornado justo, declarado justo. Isso significa que foi cancelada a dívida que tinha contra a sua vida, amém? Isso significa que tudo aquilo que o inimigo tinha como acusação contra você foi cancelado. A Bíblia diz, quem os condenará? É Cristo que os justifica. Coisa linda. Então, amados, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se, esse se é muito importante, não peques. Jesus dizia, não vai, não peques mais. Mas o texto está dizendo agora, mas se alguém pecar, temos junto ao Pai, que diz aqui, um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, vírgula, o justo. Amém? E a Bíblia diz que nele nós somos feitos justiça de Deus. Então é em Cristo Jesus que nós nos escondemos, é em Cristo Jesus que nós recorremos, até mesmo quando falhamos, como pecamos, corremos para o Senhor como nosso advogado, como nosso intercessor junto ao Pai, diz que Ele intercede por nós. Então o pecado na nossa vida, ele não pode ser visto de qualquer maneira, realmente ele precisa ser algo que nós precisamos entender como algo que nos afasta da comunhão, que traz consequências em nossas vidas, mas nós temos junto ao Pai o justo que nos justifica. Em primeira carta de João, ainda no capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha como isso complementa com o outro. Quando pecarmos, vamos a Jesus. E a Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembrando que justiça é dar ao outro aquilo que lhe é direito. Isso tem a ver com Deus e tem a ver com o outro. Portanto, injustiça é não dar a Deus aquilo que lhe é direito, ou não dar ao próximo o que lhe é. O louvor estava aqui fluindo maravilhosamente, como sempre eu fico atento à mensagem. Eu vi que na terceira ou quarta canção dizia que em justiça os povos Ele regerá. Como sempre eu falo, uau, Senhor, continua falando. Então esse é o segundo ponto, querido. Agora, o terceiro ponto está no fato de que aquele que já foi justificado, ele é reconhecido justo, praticando a justiça. Eu vou voltar com você lá em Apocalipse, no texto que nós lemos, e vamos ler juntos agora o versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11. Glória a Deus. Que nos diz aqui: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Isso aqui é muito importante, queridos, porque é verdade que pelas nossas obras, próprias obras de justiça, nós não obtemos a salvação. É só quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu tenho dito sempre, tentar se salvar assim por obras de justiça, por fazer o bem, enfim, querer dar o outro direito, simplesmente nisso você achar que vai ser salvo, é como pegar dos cadarços do seu sapato e tentar elevar-se. Isso não vai ter nenhum poder, não vai ter nenhuma condição. Amém? É Cristo, é crer naquilo que Ele fez por nós, é que nos leva a este ato de justificação. Ele nos torna justos. Agora, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos chama para viver em justiça, Ele nos chama para viver em santidade. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. E também em relação à justiça, Deus nos aponta para praticar a justiça. E 1 de João, também no capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. O próprio Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Como que se conhece alguém que é justo? Praticando a justiça. Amém? Agora, é claro que essa justiça precisa estar fundamentada na obra da cruz, no que Cristo fez por nós, receber essa graça e agora praticar aquilo que Ele nos ensinou.
Em 1 de João ainda, capítulo 3, versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então é tão interessante, porque antes ainda de falar de amar o irmão, diz: qualquer que não pratica a justiça. Romanos 6, 18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Uma vez que Cristo nos libertou do domínio do pecado, uma vez que Cristo nos livrou da condenação que o pecado gerou, uma vez que Cristo nos justificou, nos declarou justos, agora nós somos tornados servos da justiça. Amém? Somos servos de Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. A próxima pergunta é: Deus requer justiça? Miqueias 6,8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Isaías 1,17 diz: aprendei a fazer o bem, procurai o justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Portanto, Deus, Ele sempre conclama o homem para atos de justiça. Na lei de Moisés, que foi estabelecida, ela havia uma forma de manifestar a justiça aos pobres, aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro, sempre estabelecendo a forma como tratar as pessoas e dar aquilo que lhe era direito, aquilo que lhe era devido. Entre os próprios judeus, se alguém prestasse algo a alguém e aquela pessoa não tivesse como pagar, então ela ia servir aquela pessoa por um tempo, mas depois de 7 anos aquela pessoa ia ser liberada livre. Deus sempre falou: entre vocês não vai poder haver, pobre sempre vai haver no mundo, mas entre vocês vão fazer algo, praticar a justiça e dar ao outro que lhe é direito. Então, até mesmo havia na lei alguns preceitos para que as mulheres também não acabassem desprezadas, né? E as que se tornavam viúvas fossem acolhidas, o órfão também fosse acolhido entre os seus irmãos. O que mais os profetas do Antigo Testamento denunciavam era a injustiça, e estou falando de injustiça social. O que mais os profetas falavam, além da idolatria, né? Contra a idolatria, contra aqueles que se afastavam de Deus, que se desviavam dos caminhos do Senhor, o que mais os profetas conclamavam, você pode ler todos os livros proféticos, você vai ver isso, prática da justiça, atendei o órfão, atendei o necessitado. Não adianta nada vocês fazerem tantas coisas e deixar de lado aquilo que o Senhor tem falado em relação à justiça, aquilo que deve ser feito, cuidar do órfão, da viúva, cuidar do pobre, do necessitado, atender aquele, dar um lugar, né, entre aqueles que estão chegando, né, aqui como estrangeiros no meio do povo. E os profetas sempre tinham a voz clamando por atos de justiça. Quando nós chegamos no Novo Testamento, não mudou esse fundamento. Não mudou porque Mateus 6,33, muitos conhecem de cor esse texto. Mas buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Acabou? É a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentar. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do reino de Deus, ele diz em Romanos capítulo 14, 17 e 18: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. A primeira palavra que vem é justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. O versículo 18 diz assim, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Mas mais, queridos, Jesus, quando Ele está dirigindo aos seus discípulos, Ele vai dar uma palavra
e é da seguinte forma, Mateus 5:20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Entrar no reino dos céus significa entrar no governo de Deus, fazer a vontade de Deus, estar debaixo daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E Jesus está dizendo: se a justiça que vocês praticam não for maior do que a dos fariseus, dos escribas, desses mestres da lei, que Jesus sempre os confrontou. Por quê? Porque aquelas pessoas, eles queriam dizer que eles praticavam a justiça. Olha, você tem um exemplo, por exemplo, do fariseu que foi ao templo orar, e ele batia no peito, aliás, ele batia não, ele olhava, né, aos céus, e ele dizia, olha, Senhor, eu sou, eu não sou como os demais homens pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo, eu não sou nem ainda como esse publicano. Então, a forma como eles praticavam era uma forma de querer demonstrar que eles eram alguém, e que por seus atos de justiça eles deveriam então ser reconhecidos por Deus. Mas lembra que justiça é dar ao outro aquilo que já é devido. Não é nada mais, é fazer aquilo que já se deve. E aí, alguém um dia tenta pegar Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que, conhecendo o coração deles, eles trazem lá uma moeda e dizem: é lícito pagar imposto a César? Jesus, me dá aqui. De quem essa esfinge estava ali gravado? Esfinge de César. Jesus disse: vocês estão tentando me pegar? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se isso foi colocado, se é direito, pague. A Bíblia diz: pagai a cada um aquilo que lhe é devido. Portanto, defraudar o próximo, ficar devendo, não pagar, pode me vender, esquecer, é um ato de injustiça. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas quando nós não levamos a sério isso, irmãos, temos uma prática contrária à palavra de Deus. Paulo aos Coríntios, ele adverte a igreja aos Coríntios, porque entre os irmãos estava havendo problema entre os irmãos. Imagine nessa igreja, glória a Deus que não está acontecendo, mas na igreja de Corinto estava acontecendo, que os irmãos estavam levando os seus irmãos para a justiça comum. Tinha um problema entre eles, não se resolvia, não se perdoavam, não acertavam as contas entre si, e iam para fora escandalizar. E Paulo diz assim: isso aí que vocês estão fazendo, vocês não percebem, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês ainda não aprenderam que os injustos não. Ele diz assim: não seria melhor vocês sofrerem a injustiça agora, do que vocês agirem desta forma? Então, veja, amados, que a palavra de Deus nos conclama a permanecer na justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Em Efésios capítulo 6, falando da nossa armadura espiritual, versículo 14, vai dizer assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que significa? Que Cristo nos tornou justos, e agora nós estamos vestidos da justiça. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que a igreja gloriosa vai estar vestida de linho fino, e este linho fino representa a justiça dos santos. A Bíblia também fala, Jesus mostra que nos atos de justiça há recompensa dos santos. Por isso Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem, tudo deterioriza, mas ajuntai tesouros nos céus. Jesus mostra até que na omissão se comete injustiça. Jesus disse que um dia o rei vai separar do lado os bodes, do outro lado vai colocar as ovelhas, e vai dizer a aqueles: eu tive fome, não me destes de comer.
tive com frio e não cuidaste de mim. Estive preso e não me fostes visitar. Omissão. Mas o rei também vai dizer: bendito do meu Pai, possui o reino, porque o que comete a injustiça não entra no reino. Mas ele diz assim: possui o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive frio e acolheste, socorreste, tive preso e foste me ver. Então a justiça traz uma recompensa, amém, queridos? Isso está para além da salvação, amém? A salvação em Cristo Jesus é a justiça dele estabelecida, mas há uma recompensa em atos de justiça que agora aqueles que foram justificados estão praticando. Então eu queria ir já para o final falando sobre a prática da justiça, como praticar a justiça. É dando aqui a cada um que lhe é devido. Quero ler com você um texto, esse eu quero abrir aqui, João capítulo 12, versículo 1 a 8. Dar a Deus o que lhe é devido, dar ao Senhor o que Ele merece. Como você vê Deus na sua vida? Quem Ele é para você? João capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Evangelho segundo escreveu João 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, meu, olha Deus, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com aquele perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãos, é tão maravilhoso entender o que é dar a Deus o que é devido e ao próximo. Naquele momento aquela mulher teve uma atitude maravilhosa de reconhecimento de quem era Jesus, de quanto ele merecia, e ela fez algo profético, preparando Jesus já para o ato da sua morte. A Bíblia diz aqui, o próprio Jesus reconhece isso, é tão maravilhoso, mas tem alguém criticando, é Judas. Ele não estava de olho em fazer o melhor para os pobres, mas ele utilizou de um artifício de desculpa para dizer: poxa vida, é tão precioso esse perfume para um ato de despejar em uma única pessoa, poderia se vender por 300 denários, e os estudiosos dizem que um denário era, na verdade, o pagamento de um dia de serviço. Imagine, não sei quanto hoje um pedreiro ganha, mas vamos pensar aqui uns 200 reais, não sei. Imagina aí uma dona de casa, uma mulher que faz, a gente chama de diarista, quanto ganha, mas imagine isso agora, multiplicado por 300, que dá quase um ano de trabalho. Poderia ter vendido isso, olha, é precioso demais para fazer esse ato. Quantas pessoas não entendem quando alguém oferta algo, a obra do Senhor, para ver o avanço da igreja, para ver a igreja crescendo, avançando, ganhando algo? Não, mas podia fazer tudo isso, pegar esse dinheiro e comprar cesta básica e sair distribuindo para os pobres. Mas geralmente são as pessoas que não fazem nada pelos pobres que criticam aquele que oferta na obra do Senhor para outras causas. Judas era o que tinha a bolsa, o tesoureirinho,
Graças a Deus que nessa casa tem tesoureiro abençoado. Mas Judas fazia o quê? Tirava dali o que era dado para o serviço do ministério do Senhor. Então por isso ele disse: podia vender isso e dar para os pobres. A resposta de Jesus disse: deixai, porque ela fez um grande ato. Ela praticou algo profético, se preparando para a minha morte. Essa mulher teve uma revelação de Cristo. Ela teve uma revelação profunda de quem Ele era, de quanto Ele merecia ser adorado, tudo que ela tinha, com mais que ela possuía. Quantos têm tido esta revelação de quem Ele é? E quando tem uma revelação de quem Ele é, então não fica, na verdade, preso a nada. É liberal, é pronto, é generoso, é aberto. Porque da mesma fonte que veio virá muito mais. Ele é o Senhor. Uma atitude de gratidão, uma atitude, uma expressão de adoração. E Judas disse isso, mas Jesus disse: os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Vocês podem fazer isso. Não precisa ficar criticando o ato dela. Faça você alguma coisa. Jesus disse que não deveria fazer aos pobres. Jesus não disse que seria algo demais fazer aos pobres, mas Ele disse: os pobres têm todo dia. A Bíblia diz que sempre, enquanto houver essa terra, haverá pobres. E aí Ele disse: vocês podem fazer isso. Essa mulher fez algo maravilhoso, porque ela entendeu quem era o Senhor Jesus na vida dela. Romanos 13, 7, esse texto que eu já citei aqui, mas eu quero ler agora. Romanos 13, 7 e 8. Romanos 13, 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Já viu isso? Justiça é dar ao outro aquilo que é direito. Portanto, até um ato de respeito ao outro é praticar a justiça. Um ato de honra a alguém é um ato de justiça. Quando um filho honra o pai e a mãe, segundo a palavra de Deus, ele está praticando um ato de justiça. Ele está praticando. Então, dar a cada um o que é devido. A Bíblia também diz: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Porque o amor é impagável. Tudo que Ele fez por nós, queridos, por mais que a gente libere amor, há uma dívida de gratidão pelo que Ele fez por nós. Amém? Vai sempre ficar devendo. Nessa conta não vai fechar nunca. Mas glória a Deus, que isso não é razão para nós não liberar amor. Não dá para pagar, então deixa assim não. Fazer um pouquinho cada dia como atitude de gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Outra forma, de praticar a justiça é defendendo o direito daquele que não tem voz. Provérbios 31:8, eu quero ler, porque nós estamos em meio a uma discussão sobre isso, e eu quero ler. Provérbios 31, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. O nosso Brasil está vivendo um momento muito difícil, onde a Suprema Corte está tomando decisões, passando daquilo que está dentre os seus encargos, atingindo outras esferas, e nós estamos vivendo hoje um julgamento em relação à questão do aborto. A igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar corretamente. Matar inocentes é injustiça. Desde os princípios, Satanás lutou para matar as crianças.
Quando Moisés nasceu, você sabe da história. Quando Jesus nasceu, você sabe da história. Mas hoje crianças estão sendo mortas no ventre. E se usa argumentos mentirosos, fraudulentos, como este que aconteceu em Santa Catarina, de 2 adolescentes tiveram relações, não foi estupro, foi ato consentido de 2 adolescentes, mas a mídia divulgou com base em ideologias que já estão, causando, gerando, para ter um aval para próximos abortos. Divulgou que havia um estupro, depois a história veio à tona de que não era nada assim. Fiquei sabendo recentemente que esta mesma menina, e não estou dizendo que ela não deveria ter sido cuidada, sim, ela tem que ser amparada. Toda mulher precisa ser amparada, toda precisa ser cuidada, ela tem direito e deve ser resguardado o direito dela, mas o direito dela viver não pode ser colocado na balança do direito de matar uma criança no ventre. Há outros meios de se fazer a justiça. Amém? Soube depois que a mesma menina novamente engravidou. Vai continuar matando? É para você pensar, querido, se posicionar. Abre a boca em favor daquele que não tem voz. Se você está aqui hoje é porque alguém deu o direito de você nascer. Os mesmos que defendem o aborto são os que um dia tiveram o direito de nascer. Abre a boca. Hoje foi a eleição do Conselho Tutelar. Infelizmente, no Conselho Tutelar, há abortistas sendo candidatos, há pessoas que trabalham em ideologias nefastas, contrárias aos princípios bíblicos cristãos. Mas tem cristãos se colocando à disposição para entrar na batalha. Mas eles precisam de pessoas que dediquem um tempinho para dar um voto, porque não adianta depois na escola reclamar. Não adianta ir lá na escola depois, você não tem legitimidade depois para requerer seus direitos se você ninguém não deu apoio para nenhum que ia defender a causa de fato. Irmãos, está falando alguém aqui com vocês que tem autoridade para falar sobre a questão de conselho tutelar. Não vou entrar no assunto todo, mas minha esposa e eu já fomos prejudicados. Entenda você, querido, eu entendo muito mais como uma causa espiritual. Nós entendemos isso. Nós temos uma bandeira, a defesa da família cristã, da família bíblica, da família instituída por Deus. Nós temos uma bandeira que nós lutamos há muito tempo. Por isso o inimigo tem um alvo: atingir a nossa vida e a nossa casa. Fomos atingidos por injúrias, fomos atingidos, mas o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado, e isso não fez a gente retroceder nas nossas convicções, não vai fazer a gente parar. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás em alguns momentos, mas não para retroceder, para tomar impulso, para avançar muito mais ainda. As portas do inferno não vão resistir à igreja do Senhor. Ore por nós, ore pela minha casa, ore pela minha família. E Deus levante neste lugar homens e mulheres de Deus, pais e mães comprometidos com seus filhos. Deus levante neste lugar homens e mulheres, rapazes e moças que vão se posicionar para dizer não a esse sistema podre que está aí, corrupto que está aí, que vão se posicionar, querido, para ocupar esferas
onde vão ser voz para defender aquele que não tem voz. As nossas crianças inocentes, quando a gente fala inocente, não é porque elas não querem, né? O pecado vem, mas ela não tem a consciência do pecado, ela não tem consciência do que é ainda a questão sexual, e elas estão sendo induzidas ao erro, estão mentindo para elas, e muitos de nós estamos calados. A igreja do Senhor Jesus precisa ter voz profética e apostólica nesse tempo. Não venhamos pecar por omissão, queridos. É claro que Deus dá a cada um uma esfera. Eu não quero que você entre em esferas que você não tem, né, chamado de Deus. Mas se o Espírito Santo está tocando você para avançar em algumas áreas, para entrar em alguns campos, para também se posicionar, é hora, queridos. Ah, pastor, mas o mundo vai de mal a pior, o anticristo está chegando, isso vai acontecer, é bíblico, o pastor está querendo não fazer com que a Bíblia não se cumpra. Não, querida, ela vai se cumprir, eu sei. Mas eu temo que muitos vão aceitar facilmente tudo que o anticristo impor, porque o sistema já está aí. Eu temo que alguns vão aceitar a marca, porque não se posicionam hoje, não vão se posicionar depois. Também creio que a igreja será arrebatada. Também creio que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. Também creio. Aleluia. Mas espero que você esteja preparado desde já, querido. Se posicionar. Defender a voz daquele que não pode falar. Daquele que não pode se defender. Esther 4:14, eu quero ler esse texto, já estou indo para o final aqui, queridos, preciso ir para o final, mas eu vou ler esse texto. Esther 4:14 diz assim: porque se de todo te calares agora, escute isso, pegue no teu espírito aí, filho. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha. Mardoqueu está falando para Esther, dizendo: você precisa se posicionar. Deus te colocou num alto posto, Deus te colocou nessa posição. Quem sabe se não é para este momento que Deus levantou para livrar os judeus do decreto de morte que estava sobre eles. Mas se você se calar, Deus vai levantar de algum lugar, livramento virá, Deus vai fazer, mas você pode sofrer as consequências disso. Forte essa palavra, mas querido, quando Deus nos levanta para falar, nós não podemos nos calar. Quando Deus nos levanta para denunciar a corrupção, a mentira, o engano, quando Deus nos levanta como profetas, às vezes as pessoas acham que ser profeta é somente falar: olha, Deus vai prosperar a sua vida, olha, Deus vai, isso também, Deus também tem promessas lindas assim. Mas ser profeta às vezes é colocar o dedo no nariz dos poderosos, dizendo: não, isso vai contra, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Ser profeta muitas vezes é denunciar no meio da política o que está acontecendo, do judiciário o que está acontecendo. Ah, mas e a prisão? Muitos que levantaram a voz, muitos que se posicionaram estão presos hoje, exilados estão. É para intimidar mesmo, queridos, mas nós precisamos ter voz. Provérbios 19:7, vou ler 2 textos e estou encerrando. É 19:17, perdão.
Atos de justiça também está nesta parte. Atender aos necessitados. Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Tem alguns ditados que se dizem por aí, que não são bíblicos. Mas esse aqui é um versículo bíblico que diz: quem atende necessidade, quem ajuda o pobre, empresta para Deus. Você pode emprestar alguma coisa para Deus? Tudo que você tem vem dele, mas está dizendo assim: Deus, Ele ama a prática da justiça. Quando você faz isso, Deus tem prazer também de abençoar ainda mais a sua vida. Amém? Eu quero ler agora 2 Coríntios 2,9 e encerrar aqui com você. 2 Coríntios 2,9. Perdão, irmãos, 2 Coríntios 9,9, vai lá no capítulo 9. 2 Coríntios 9, versículo 9, diz assim: como está escrito, distribuiu, Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não, mas eu quero ler o 10 também, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz com que, por vosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Então eu queria encerrar aqui dizendo, amados, não devemos ser omissos em prática da justiça. Somos justificados por Cristo Jesus, tornados justos, declarados justos pelo Senhor. Ele é a nossa justiça. Uma vez que Ele nos tornou justos, a prática da justiça deve ser algo comum na nossa vida. Amém? Fazer o bem, dar ao outro o que lhe é direito, né? Como nós falamos, respeito a quem respeita, honra a quem honra, pagar a cada um aquilo que lhe é devido, e todas essas coisas Deus é honrado e glorificado, conforme Ele nos disse outro trecho. Quero orar com você. Vou pedir que você fique de pé nesta hora. Feche os seus olhos. Hoje não vou chamar ninguém aqui à frente. Coloque a sua mão na região do seu coração. Ore comigo. Faça a sua oração. Pai, eu estou diante da Tua presença. Eu reconheço, Senhor, que é só por Tua graça que fomos salvos, perdoados e justificados. O Senhor nos declarou justos, porque levou sobre si toda a condenação, toda a injustiça que era sobre as nossas vidas. Mas uma vez que o Senhor nos tornou justos, diz a Tua palavra que lemos, o injusto continua praticando a injustiça, o imundo continua na imundície, mas aquele que é justo continue na prática da justiça, e o que é santo continue santificando. Ó Deus, nós estamos diante da Tua presença e reconhecemos nossa dependência do Senhor. Ó Deus, santifica-nos pela Tua palavra, capacita-nos também, Senhor, a dar resposta ao que o Senhor está falando conosco, Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós, Senhor, um sentimento de humildade, de reconhecimento que nós dependemos do Senhor. Ó Pai, que nas nossas vidas também, Senhor, sejam manifestos atos de justiça, que honrem ao Senhor,
que dê a glória que o Senhor merece, tudo que lhe é devido, Senhor, que de fato nós possamos tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido, ó Pai, que nós possamos reconhecer que Tu és o nosso Pai, e dar-lhe a honra que o Senhor como Pai merece. Oh, que o Senhor possa, meu Pai, ver em nós filhos obedientes, filhos gratos, filhos que Te amam de verdade e que manifestam o amor a Ti em atos de justiça. Também, Senhor, que esse mesmo amor se manifeste nas nossas vidas, para praticar o bem, para praticar a justiça, Senhor, com o nosso semelhante, a partir da nossa casa, da nossa família, da família de fé, conforme diz a Tua palavra, fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor. Ó Deus, que a partir da nossa casa, que não haja omissão na prática da justiça, que não haja omissão, Senhor, a partir da igreja. Deus, que nós possamos, meu Pai, cada dia mais honrar ao Senhor com atos de justiça, com frutos de justiça. Ó Deus, olha para nós, perdoa a nossa omissão, quando temos direitos e não exercemos, quando não exercemos nossos deveres, Senhor. Perdoa-nos quando nos calamos e é o momento de falar e se posicionar. Perdoa os momentos quando falamos e não é o momento de falar. Perdoa, Senhor, os momentos que nós negligenciamos a prática de pagar ao outro, de dar ao outro aquilo que lhe é devido, Pai. Que não haja entre nós, Senhor, devedores, que não haja entre nós descompromissados. Acho que todos possam ter, Senhor, um coração grato por tudo que o Senhor fez e um compromisso, Senhor, de ser justo, porque o Senhor nos tornou justo, e dar a cada um que é devido, seja nas finanças, seja no respeito, seja na honra, seja na defesa, seja, Senhor, em cuidar, Pai, para agradar ao Senhor, e assim, Senhor, receberemos de Ti a recompensa, o galardão que o Senhor tem para cada um de nós, conforme a Tua palavra diz, que o galardão está contigo a dar a cada um segundo as suas obras. Que as nossas obras sejam, Senhor, de acordo com a justiça da cruz, com o amor revelado na cruz do Calvário. Ó Deus, nós nos submetemos à Tua palavra. Esta é a Tua palavra, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de todo reconhecimento. Deus, faz desta igreja cada dia mais uma igreja posicionada na Tua palavra. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja, meu Pai, comprometida com aquilo que o Senhor está falando, ministrando. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toma sempre um pouquinho, querido, na presença do Senhor. Eu vou fazer algo agora, porque eu preciso fazer antes ainda de participarmos da ceia. Eu quero só comunicar algo aos irmãos. Eu despertei a curiosidade das crianças. Dia 14, sábado, nós teremos aqui uma festa para as crianças, alusiva ao Dia da Criança, né? Dia 12, Dia das Crianças. Dia 14 nós vamos fazer uma grande festa para as crianças. Não vai ser uma simples festa, vai ter louvor, vai ter a palavra de Deus, vai ter um teatro maravilhoso, vai ter muita comida,
guloseima, eu acho que gosto muito de falar guloseima, tem de, né? De guloso, né? Mas vai ter muitas coisas assim, vai ter brinquedos, já encomendei, porque chega muito perto da data, né? Que é difícil, então vai ter piscina de bolinha, cama elástica, se não quer, tal, né? Vai ter muita coisa legal. E quem está promovendo isso é a rede infantil e os voluntários do Instituto OBDC, em parceria. E juntamente a isso, a família do Eliseu, que está cuidando lá, projeto Levando Amparo, lá na Vigolere, né? De forma missionária, assistencial, também, né, estão trabalhando para trazer de lá aquelas crianças para participar com as nossas crianças aqui. Vai ser lindo, irmãos. Amém? Então, já temos em torno de 20 crianças, né? Já estão para estarem presentes, com mais as crianças da casa. Pastor, já posso ir na rede social divulgar? Não. Nós não temos condições de atender 1000 crianças aqui. Você sair divulgando, elas vêm, né? Então esse é um evento que nós vamos fazer para as crianças desta casa, para as suas crianças, para a sua família, né? Já temos, graças a Deus, bastante crianças aqui, então, né, nós vamos fazer para as crianças da casa e mais as crianças que serão trazidas da Vigorere, aquela comunidade que está sendo atendida lá também, tá? Já fiz uma reunião com os voluntários do Instituto OBDC, fiz uma reunião juntamente com a rede infantil, estamos nos organizando e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Ainda faremos uma reunião, né, só para acertar alguns detalhes, mas eu queria comunicar a você e pedir que você, pai, você, mãe, traga o filho. Não deixe ele saber o que aconteceu e você não trouxe ele. Ontem foi um evento para casais, os filhos ficaram com alguém, os tinha, né, filho. Mas agora é o dia deles, então dia 14, programa, né? Faça uma programação de trazer eles, de dar a eles a liberdade de eles brincar e aprender mais da palavra de Deus, ter comunhão aqui. Então dia 14, uma grande festa para as crianças. Nossa, vai ter algo maravilhoso aqui, a presença do Senhor. E também vai ter aqui um daqueles, como é que a gente fala? Do boneco, Eliseu? Hã? Ventrículo. É isso aí, ventrículo. É isso aí. Aquele que fala com aqui a apresentação das crianças também, né? E tudo relacionado à palavra de Deus, vai ser maravilhoso. Então quero convidar vocês, né, a fazer um esforço para trazer todas as crianças da igreja. É certo que vai vir um ou outro lá, um amiguinho, que sabe, um vizinho, mas não divulgue para o público, porque não dá para a gente, né, agregar todos que queiram participar da comunidade em geral, tá bom? Pelo menos esse evento agora. Então dia 14, das 14 horas às 17 horas, tá bom? E a equipe já está se organizando, uma parte que vai cuidar da cozinha, que vai cuidar dos brinquedos, né? Fala, Eliseu. Isso. Nós também definimos que teremos atendimento para corte de cabelo, né? Essa parte de corte de cabelo. E nós estamos, isso foi bom que você falou, né? Nós estamos captando pessoas, mulheres, pessoas que trabalham com estética, né? Que queira doar um tempo também para estar dando um cuidado básico às mulheres, porque certamente lá da Vigoré virão algumas mães, talvez até mesmo da região, algumas mães que, né, precisam de uma atenção melhor com essa parte, não tem condições às vezes, né? Se você tem nessa área, né, se tem um dom nessa área, se você quiser também dar um tempo, né, em seu serviço, o básico, não é para você fazer aquela coisa, né, muito longa, vai demorar muito tempo, mas os cuidados básicos em relação às unhas, em relação, né, sobrancelha, as mulheres que sabem melhor, né? O cabelo e tal, se você quiser, você faz parte disso, ou conhece alguém que queira, né? Estar contribuindo aí no período da tarde também, então, fale conosco, nós ainda teremos mais uma reunião para definir melhor isso, mas queremos fazer em nome de Jesus, tá bom? Isso dito, eu quero só falar aqui que nós estamos então com alguns projetos
do nosso Instituto Obedecer. Talvez nem todos saibam, mas nós temos agora instituído, né, isso legalmente, o Instituto Obedecer, Instituto Humanitário, Educativo e Cultural, e nós já temos uma página lá no Instagram. Vai lá, Instituto, Instituto Obedecer, e veja o que está acontecendo. Então eu queria convidar aqui, nós temos alguns projetos já em andamento. Eu queria só fazer uma menção rapidamente. Família do Eliseu, por favor, o Silvaninho, e hoje eu vou apresentar um outro projeto que está nascendo agora. Então aqui, Eliseu, Jô e a Vitória, né, está lá, o nosso projeto Levando Amparo. Aqui o Silvaninho com o nosso Treinando Campeões. Mas atleta, né, irmãos? Técnico, mas tem uma técnica também. Então ele está trabalhando com os meninos no futebol, no domingo de manhã, aqui na praça, né? E o nosso projeto que nós já estamos desenvolvendo agora, ele já estava trabalhando, mas agora desenvolvendo como parte do Instituto Obedecer, Treinando Campeões, tá bom? Qual o horário? 8h30. Pode alguém daqui lá também? Pode, então também, né? Passar no teste. E hoje, né, nós também estamos apresentando um outro projeto que é Tocando Vidas. Rodrigo e Rafael. Glória a Deus. Olha aí. Chega aqui, Rodrigo, por favor. Vamos apresentar Rodrigo e Rafael. Nossa, está acontecendo. Deus é maravilhoso, amém? O Rodrigão, né, irmãos? E o Rafaelzão também, né? Graças a Deus. É pai e filho, para aqueles que não conhecem, né? Quem que é o pai que eu? Pai e filho. Eles estão agora se dispondo também para um projeto voluntários, né? Projeto de música. E vai acontecer aqui na igreja e a partir da igreja. Só que deixa eu falar para os adultos que já ficaram bem interessados em aprender. Não é para aqueles adultos que já trabalham e têm possibilidade de pagar um curso. Não tem possibilidade, mas você trabalha. É para juniores e adolescentes. Então vai funcionar de 12 a 17 anos. Mas 10 nós falamos? É 10 juniores, né? 10. Olha, eu escutei um olho. Por quê, gente? Porque menor a gente não consegue dar conta. Então tem que saber que precisa esperar, né? Nós vamos trabalhar nós vamos ser pontual nisso, tá, Rodrigo? A partir de 10 anos completo, tá? E até 17 anos, 18 já está trabalhando, já vai fazer aula lá, né? Então nós vamos trabalhar a partir da igreja, irmãos. Pode ser os filhos aqui, tá? Mas nós queremos estender isso. Eliseu já perguntou, não dá para estender lá para Vigorelli também, porque para eles virem aqui vai ser difícil. Vamos orar. Deus vai levantar mais voluntários, vai levantar mais pessoas, amém? Já deixo aqui um pedido. Se você tem um violão encostado, aposentar, um teclado, como fez a irmã Sirlene, né? Ofertou aí um teclado e um violão já para o projeto. Você tem lá, eu queria tocar, mas não é meu dom, está lá encostado, enferrujando as cordas, não tem nem corda mais. A gente coloca corda, a gente arruma, né? Mas para fazer andar esse projeto. E aqueles que tiverem, os filhos tiverem violão, tiverem possibilidade, pelo menos, de investir no violão, no teclado. Aliás, as aulas serão bateria, violão, teclado e baixo. Olha, meu Deus! Então vai acontecer, vai ser inaugurado esse projeto dia 21, agora de outubro, tá? Dia 21, as mulheres vão estar no retiro, glória a Deus, né? Mas vai acontecer aqui então, das 14 às 17 horas, por isso que nós definimos, né? Não, 14, 16. A 16, 14 a 16 porque tem rede jovem, né? A gente não pode entrar. Então, de 14 a 16, esse ano será todos os sábados, né? O ano que vem a gente vai ver como, né, fazer, mas esse ano será. Então, a partir do dia 21, né? Até o recesso que a gente definiu lá, em dezembro, né? Todos os sábados, então, aqui na igreja. Deus vai nos honrar nessa iniciativa, né? E vai ser muito abençoador. Ainda temos um projeto também, que é o Resgatando a Inocência. Amém? Esse está em projeção para trabalhar com crianças
nós vamos trabalhar em nome de Jesus, irmãos. Além disso, nós queremos redimir a arte e a cultura. Amém? Assim como eles utilizam a cultura para trazer ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus e lutar na desconstrução da família, nós vamos usar a cultura e a arte para levar o Evangelho de Cristo, para redimir a cultura e a arte em nome de Jesus. Então, tem muita coisa vindo em nome de Jesus e nós já celebramos cada avanço que o Senhor está nos dando. Logo vai estar lá no Instagram também o projeto aqui, logo já vai estar lá também publicando, tornando público aquilo que o Senhor está nos dando. Amém, amados? Glória a Deus, obrigado, Deus abençoe. Então, falar com o Rodrigo, tá, gente? Falar com o Rodrigo a respeito da música, tá? Falar com o seu irmão a respeito ali do futebol de salão. Gente, dito isso, meu Deus, quanta coisa está acontecendo. Eu quero dizer para você que quer nos ajudar, né, em relação à festa das crianças. Se você tem o coração de ofertar, né, nós temos compromissos a cumprir em relação a isso. Você vai fazer isso ofertando para o Instituto, daí, através do Instituto que a gente trabalha essa parte dos gastos com relação ao investimento para as crianças. Mas se você disser, eu tenho alguém lá, uma empresa, um empresário, alguém que quer ajudar também com bala, com doce, com alguma coisa, ou mesmo financeiramente, mas eu queria ter um ofício para levar, nós já temos o ofício, você vai ter isso registrado, ou se você quiser uma foto para apresentar para alguém do ofício, fala conosco, nós também vamos fornecer aí, para que você possa também nos ajudar a captar, não só para a festa das crianças, mas para muitas outras coisas, mas a partir do propósito da festa das crianças também. Além disso, nosso programa Investidor Missional já está acontecendo, e com a graça de Deus, nós vamos essa semana também já estar incluindo mais um investidor missional. Eu queria deixar aberto para todos vocês que são empreendedores, que estejam também trabalhando no propósito do investidor missional, que é muito abençoador também para essas causas que nós estamos levantando aqui, tá bom? Eu quero apresentar agora alguns novos membros, que é o Carlos, esse lindão mesmo aí, e a Ana Leia, perdão, querida, esse aqui é o Carlos, queridão, glória a Deus. E o Carlos falou comigo, quer estar agora fazendo parte como membro na comunidade cristã Água da Vida, e a irmã Ana Leia também, e já faz parte aqui com o Jonathan e a Josiane, família. É muita Josiane, amém. Está também hoje, então, sendo recebida como novo membro, e também o Carlos. Eu queria dizer, se tiver mais alguém que ainda não falou conosco especificamente sobre se tornar membros, Quem é membro? Aqueles que já são. Quem são recebidos como membro? Quem já é batizado nas águas, ou através do batismo. Quando nós batizamos, a pessoa vai congregar conosco, nós apresentamos como membros, tá? Se você ainda não é membro, se você ainda não é batizado nas águas, mas você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você precisa se preparar para o batismo. Nós vamos te levar ao batismo nas águas e oficialmente você será recebido como membro na comunidade cristã Água da Vida, porque é assim que rege o nosso estatuto. Mas todos são bem-vindos à casa, amém? A congregar, estar conosco. Então, tem alguém que queira, a partir de hoje, ser membro na comunidade cristã Água da Vida, já tomou a decisão de se tornar membro conosco aqui? Aí levanta a mão que eu vou ver você e vou chamar. Não? Tem alguém? Não? Amém. Então nós ficamos por aqui, você pode falar conosco depois. Se você, eu quero, pastor, ou eu quero descer as águas, quero ser batizado, já tem um batismo sendo programado, vai ser batizado nas águas e recebido também. Amém? Vamos dar uma forte aplauso ao Senhor pela vida de Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Odair, por favor, bem na hora. Vamos à ceia do Senhor. Boa noite a todos. Tá.
então primeiro aqui, vamos orar pela oferta também. Glória a Deus. Não vou ler nenhum versículo específico aqui, mas a gente vai estar orando só. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que tem sido colocado aqui, Pai, na tua presença, Pai, não só nesse gasofilácio, Pai, em espécie, mas coração também, Pai, dos teus filhos, Pai, por intercessão para este lugar, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer por cada pessoa que está aqui, Pai, por cada pessoa que está contribuindo, Pai, da maneira que é possível. O Senhor venha abrir as portas, Pai, para aquele que necessita de um trabalho, Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, grandemente a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora para a ceia, amém, queridos? Não vou demorar, tá? Vai ser uns 45 minutos lá mais ou menos. Amém? Não vai demorar não, amém? Até o tipo sobreiro já está aqui na frente, amém? Pegando a ceia. Não vai ser, vou dar uma palavra bem rápida aqui só para dar uma introdução à nossa ceia, que creio que o Senhor sempre nos surpreende, né, com isso, amém? Eu escrevi algumas poucas palavras aqui, diz assim que para a gente entender um pouquinho de alguma coisa da ceia, né? Às vezes a gente tem alguma dúvida, né? Assim, ó, a ceia foi instituída pelo próprio Jesus, amém, querido? Né? Ela significa muitas coisas, né? E uma coisa que a gente vê aqui, depois a gente vai ler o texto inteiro, mas no 1 Coríntios 11, 24, ela significa comemoração, né? Que está escrito assim: fazer isto em memória de mim. Nós estamos comemorando aquela ceia em nome do Senhor Jesus, né? A ceia também é um testemunho cristão, né? Quando você está ceando, você está mostrando para as pessoas que você crê em Deus, né? Que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte de uma igreja, que você está ligado com o Senhor. Então a ceia também é um testemunho, né? Não é só um ato que a gente faz sem pensar ou sem, não. As pessoas estão vendo que você está ceando, elas esperam que você haja como um verdadeiro cristão, amém? Né? Ela é uma afirmação da dispensação da graça de Deus, porque lá no versículo 25 diz assim, ó: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Então ele está afirmando o tempo da graça, amém, queridos? Né? É uma festa da comunhão dos salvos em Cristo Jesus, amém? Lá em Atos 2, eles falam sobre a festa, quando era assim, eles se reuniam e festejavam, né? E fazia isso. Então a ceia também tem que ser uma festa para nós, queridos, no nosso coração, né? Ela também é uma profecia da volta de Jesus. No versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? A ceia também é uma profecia. Glória a Deus. Quando a gente está ceando, estamos crendo nessa profecia, né? Quando você ceia, você está dizendo que você crê que o Senhor vai voltar, né? Você está fazendo isso para lembrar que Ele vai estar aqui, Ele vai voltar para nos buscar, amém, querido? E a ceia também, ela é profética, né? Porque sempre que a gente come, a gente anuncia a morte dele até que Ele venha, né? Ela é exortativa. A palavra do Senhor diz: examine-se cada um a si mesmo. Então ela também é uma exortação. Ela é um memorial, né? Porque ela nos faz lembrar da morte de Cristo. A ceia também, ela é edificante, né? 1 Coríntios 5, 7, ele diz assim, que nos manda nos livrar do velho e sermos novas criaturas nele. A ceia tem muita coisa, né, irmãos? Eu não escrevi nem 10%. A ceia é um momento onde a gente se avalia, né? E é difícil a gente mesmo se avaliar, né? Porque a gente pode esconder os nossos defeitos para se avaliar melhor, né? Igual quando a pessoa vai avaliar alguma coisa dela, sempre vale mais, né? Mas também, querido, é um momento muito bom, porque é só você que sabe aonde está o defeito. É só você que sabe aonde você tem que melhorar, né? Então a ceia é tudo isso, querido, e muito mais coisas que a gente não sabe e que Deus vai nos revelando e vai tocando no nosso coração, né?
O pão simboliza o corpo de Cristo. Mateus 26 diz, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então, é um alimento espiritual para nós hoje, né? O pão e o suco simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Nós nos lembramos da morte de Cristo e também nos lembramos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Ela é um chamado a nos despertar para o arrebatamento, né? Ali diz assim: até que Ele venha. Então, quando o Senhor vir, queridos, nós vamos estar aqui, né? E poderia falar mais sobre a ceia, mas eu falei que ia ser rápido, amém? Nunca acredite, meu irmão, o pastor fala que vai ser rápido, amém? Glória a Deus. E aqui nessa casa a gente já tem costume, né? Todos podem tomar a ceia, amém, querido? Né? Todos podem tomar. E como eu disse da outra vez, a gente não toma a ceia porque a gente merece. A gente toma a ceia porque a gente precisa, né? Tudo isso que eu falei aqui, que você tem que lembrar, que você tem que fazer, que você tem que tomar, prestar atenção. Muitas vezes a gente esquecendo no dia a dia, né? Que o Senhor vai, né? Que a gente tem que estar preparado. E assim é aquele momento onde você pode lembrar disso, né? Por isso é importante a gente sempre não faltar no culto de ceia presente, para que a gente possa fazer essa introspecção e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, né? E nos lembrar que o Senhor nos deixou isso como uma ordenança, né? Nós precisamos tomar a ceia, bem querido? A gente não é porque a gente merece, se fosse para merecer, ninguém ia tomar, né? E ele diz assim: fazer isto até que eu volte. Ele está ordenando, queridos, ele está mandando fazer isso até que eu volte. Ele não falou assim: que vocês quiserem, uma vez por mês, vocês tomem ceia para lembrar que eu vou voltar. Não, fazer isso até que eu volte. Então, é uma ordenança do Senhor, e nós fazemos como igreja de Cristo, amém, querido? Eu quero ir para os obreiros, está servindo a ceia, amém? Enquanto isso, o Rafa vai ministrar um louvor aqui para nós, e depois nós vamos estar fazendo ali texto e tomando a ceia, amém, queridos? Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, pois que mais salvo que a terra.
Alguém ficou sem? Não pegou, mas agora quer pegar? Amém? Ninguém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, queridos, vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios. Eu citei aqui quando eu estava falando, mas agora eu quero ler ele por completo. Você fique meditando aí enquanto eu leio. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E também continua assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor é bem forte, né? Bem profunda. A ceia não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, e nós temos que estar cientes disso, né? Amém? Aleluia. Você pode estar ceando, querido, amém? Nós vamos estar no momento orando. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar aqui também. A pastora vai estar dando. Glória a Deus. Amados, eu queria só falar algo antes. Como vocês viram, nós estamos construindo a nova plataforma. Amém? Glória a Deus, nós havíamos falado. Demorou um pouquinho para nós iniciarmos, porque estávamos programando, né? Inclusive financeiramente, para darmos início. E essa semana, aliás, amanhã, com a graça de Deus, vai ser feita a laje aqui, né? Vai ser preparada esta parte. Esta semana, possivelmente até o final de semana, vamos encerrar esta parte. Amém? Mas temos um compromisso a cumprir, né? Financeiramente, nós temos compromissos a cumprir. E nós demos um passo de fé aqui, de ousadia. Amém? Confiando que o Senhor, né, vai, como Ele sempre tem feito, suprir tudo para as nossas vidas. Mas eu queria convidar você, né, a também contribuir. Se você não tem contribuído com o dízimo, talvez você não tenha entendimento do dízimo, né? Ou se você tem entendimento do dízimo, mas não tem contribuído com o dízimo, que você venha, ou você que já é dizimista, que você, agora esse mês, especialmente esse mês, né, isso deve ser uma prática diária, mas, né, sempre mais, e esse mês específico você não deixe o dízimo para dar depois. Lembre que o dízimo é o primeiro, Deus tem o primeiro lugar na sua vida, amém? Então eu queria pedir encarecidamente que você, né, não deixasse o seu dízimo para dar depois, você fizesse logo, para a gente poder estar contribuindo. Você que já tem o entendimento do dízimo, se você não tem, né, não se sinta pressionado para isso, não. Mas se você tiver um coração generoso para estar ofertando também, se você já fez aquele compromisso da oferta alçada, esteja atento agora para estar também fazendo essa oferta. Se você quiser fazer hoje, fala com os nossos obreiros. Se você quer se tornar dizimista também da casa, fala com os nossos obreiros. Mas eu quero pedir aqui realmente uma força conjunta da igreja, tá? Para esse início de mês, para a gente estar cumprindo esses compromissos, honrando, porque praticar a justiça é pagar a cada um aquilo que lhe é direito. E nós não queremos ficar devendo nada para ninguém, em nenhum sentido. E o Senhor tem nos abençoado. Quantos têm sido abençoados pelo Senhor? Então, se nós todos contribuirmos, ajudarmos, não se torna pesado, né, a ninguém, e todos podem assim contribuir. Concluindo esta parte, nós ainda queremos fazer algo aqui na parede, né, e tudo vai ficando melhor, e tudo é para a glória do Senhor. Amém? Eu conto com, primeiro, com Deus. Com Ele sempre a gente pode contar, mas também conto com o apoio da igreja, no sentido de estarmos abraçando essa causa também em nome de Jesus. Minha esposa vai dar encerramento. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Então, quantas mulheres temos aqui hoje? Né? Tem mais, né? Hoje é dia 1º de outubro, né? Então, nós estamos aí no mês do retiro, Águas Profundas, e as inscrições abertas. Se você quiser ir de ônibus com a gente, é até dia 15, tá certo? Então, até dia 15, vamos garantir vaga para você. Depois, aí, não podemos garantir vaga no ônibus, tá certo? Então, até dia 15, você corre fazer a sua inscrição e convidar suas amigas também para estar conosco dia 21 e 22 em Jaraguá do Sul, na Fazenda Leão da Montanha. Amém? Dito isso, vamos ficar de pé. Os demais recados serão dados nos grupos. E se você não faz parte, está convidado. Claro, depois que você é membro, né? Nós vamos adicionando os irmãos nos grupos para ficar mais fácil. Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, por tudo que Ele fez nesta noite. Pai, muito obrigada, Senhor. Mas esta noite gloriosa na Tua presença, por cada família, Senhor, que veio a este lugar, Senhor, para Te adorar. Senhor, guarda, Senhor, cada um na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada família aqui, Senhor. Dá uma semana de vitória para os Teus filhos.
Uma semana de graça, de alegria, Senhor, de poder, Senhor. Abençoa o trabalho das vossas mãos, Senhor. Que tudo que eles venham tocar venham ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja prosperando, Senhor, os negócios, as empresas, os trabalhos, os estudos, Senhor, dos teus filhos. E abençoando também as atividades desta casa, Senhor. Por tudo nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.